Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha. Meu convidado de hoje é Emerson Prado, líder da bancada do PSDB na Câmara de Vereadores de Curitiba. Boa noite, Emerson. Tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o convite para vir aqui. Boa noite, Rocha. Conversar Obrigado. com os nossos telespectadores. Obrigado pelo convite. Uma satisfação. Bom, eu não te conhecia. Estou conversando pela primeira vez com você hoje aqui. Você é vereador em Curitiba, eu sou cidadão de Curitiba, nasci aqui, estou há muitos anos aqui. E você me disse agora há pouco, antes de começar o programa, que o PSDB tem uma bancada de 13 vereadores na Câmara? Eram 14 vereadores, agora ficaram 13 com a saída de um vereador que foi para outro partido, são 13. Então você é líder de uma bancada de 13 vereadores. 13. Como é que você conseguiu chegar nesse ponto? Você nasceu em Coronel Vivida, viveu uma parte da tua vida lá. Quanto tempo você ficou em Coronel Vivida? Eu vivi em Coronel Vivida, na verdade nascido e fiquei até os 13 anos na cidade de Chopinzinho, aí fui a Quedas do Iguaçu, de onde eu vim para Curitiba em 99, e aí fiquei um tempo, depois retornei em 2003. Você ficou de 99 a 2003 fora e depois retornou em 2003? Exato. Pois é, e o que você fazia antes de vir para Curitiba? Eu trabalhei com rádio. Essa Radialista. época sempre trabalhei nas rádios em Santa Catarina, Curitiba, várias cidades, vários estados, trabalhando como radialista. Aí você, vindo para Curitiba, você também trabalhou com radialista aqui? Sim, na Rádio Capital, na Rádio Tropical tive programa. E aí depois fui trabalhar com vendas, montei o próprio negócio com produtos de limpeza. E viajei bastante também fazendo a venda dos produtos. Fui vendedor. E essa entrada na política, como é que se deu isso? Em 2005 para 2006, o deputado Litro me convidou à indicação do Elcio Jaime de Quedas do Iguaçu, que foi candidato na época a deputado federal, para que fizesse um trabalho com ele para as eleições de 2006. E nós tivemos um trabalho de resultado. Diante disso, o então prefeito Beto Richa nos convidou para trabalhar junto com a administração na Regional do Cajuru. E aí fomos trabalhando e despontando no trabalho com a comunidade. Fui convidado para ser candidato a vereador nas eleições de 2008, pelo hoje governador Beto Richa, então prefeito na época. Mas você me disse que foi convidado para preencher a chapa. Não, é porque a princípio eu não tinha nenhuma expressão política, sim, até porque pela idade não tinha nenhum cacuete político. Mas você, na vida, tudo se aprende. Lógico. Então, basta ter o desejo. E o desejo era grande, de contribuir para com a cidade de Curitiba. E deu certo. Com quantos votos você se elegeu? 5.774. Isso dá qual colocação entre esses 13 aí? Entre os 14? Entre o 11º. 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 Bom, a partir daí, assumindo, como é que se deu essa tua assunção à condição de líder da bancada do PSDB na Câmara de Curitiba? Eu acredito que tudo na vida que você se dispõe a fazer, você tem que fazer com vontade, determinação e com eficiência. E acredito que seja esse o resultado do nosso trabalho com a bancada, com os colegas, e que tenha levado a confiança, porque um líder de bancada de um partido como o PSDB é eleito no voto. E tive a confiança da maioria dos colegas e fui eleito líder da bancada do PSDB para esse exercício de 2011. Bom, o que você tem a nos dizer? Você chegou lá, caiu no meio dessa confusão, recém-chegado. O Algaci esteve aqui a semana passada, falou para burro a respeito do que aconteceu na Câmara, essa centralização do poder nas mãos do presidente, culpou o Beto Richa, o Cássio Taniguchi, o Luciano Dutti, pelo fato do Derosso estar tantos anos na presidência da Câmara. Como é que você chegando lá e se deparando com essa situação, você pôde ver, sentir isso,
esse problema que acabou aflorando aí com o presidente Derosso sobre essa questão da verba de publicidade, contratação de agência. Que nível de conhecimento vocês da bancada tinham disso? Veja, quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, você chega com vontade de trabalhar e inexperiente com relação àquilo que acontece dentro de um poder legislativo, até porque eu nunca estive dentro. Quando fala-se do passado, fala-se da situação que governa o estado do Paraná e também que já governou a cidade de Curitiba e que o vereador que esteve aqui faz oposição a esse grupo político, não é de nos causar estranheza de haver críticas. Então a gente entende que a política tem disso. Aprendi que a política tem disso. Diante de tudo que está acontecendo na Câmara, o presidente foi eleito várias vezes presidente com a confiança de todos os vereadores. E pelo que se vê na história da Câmara como um todo, nunca houve uma pessoa que teve tanto tempo como presidente. Mas isso também tem algum resultado de trabalho. Não são somente estas coisas que vieram a acontecer, que nós estamos agora elucidando tudo isso, até porque fui eleito também presidente da comissão instaurada na Câmara, que se deparamos com tudo isso. Não vou dizer que está tudo certo ou está tudo errado. Nem todo mundo é perfeito. Acredito que deva ter acontecido agora algum equívoco, alguma falha. E isto é relativo ao ser humano. Mas que foi desempenhado um bom trabalho para ter a confiança durante todo esse tempo, acredito que tenha. E teve o apoio de todos, da maioria. Inclusive a oposição, alguns deles, que hoje estão criticando, votaram também para que o Derosso fosse o presidente. Então não é de se estranhar que seja esse um fato político. Acredito nisso. Agora, o Olgaci falou aqui que havia uma centralização de poder na pessoa do presidente. A mesa pouco decidia. Você tem essa percepção também? Concorda com o que o Olgaci fala a respeito disso? Bom, eu não faço parte da mesa, a gente acompanha os trabalhos. Agora, todos os que foram eleitos pelos colegas, eles têm a responsabilidade de decidir juntos com o presidente. Se deixaram que acontecesse dessa forma, acredito que tenham falhado. Você é presidente de qual comissão mesmo? Desculpe. Da CPI, que nós estamos investigando aí as falhas e irregularidades administrativas nos contratos. Qual é o fato concreto que a CPI está investigando? Porque a CPI tem que ter um fato para... Exatamente, os contratos de publicidade firmados entre a Câmara de Vereadores de Curitiba com as empresas Visão Publicidade e Oficina da Notícia. A Visão Publicidade era uma empresa já mais antiga, né, mais conhecida aqui no mercado Exato. de Curitiba. Agora a outra é que é ligada à esposa do vereador Derosso. Exato. Tá. E em que fase que está essa CPI? Nós estamos já em fase de conclusão, visto que nós já temos ouvido praticamente todas as pessoas envolvidas e citadas nesse processo, começando com a comissão de licitação, quais foram os requisitos e a formalidade que eles fizeram para que isto tornasse-se legal. Ouvimos também o diretor administrativo da Câmara Municipal, o diretor financeiro da Câmara Municipal nesse período, porque esses contratos foram de 2006 e os aditamentos até 2008. Eu cheguei em 2009. Então, nós estamos buscando algo que aconteceu anteriormente. Ouvimos também os proprietários das empresas, todos os três no caso, né? Também ouvimos o presidente Derosso, ouvimos também o proprietário da gráfica, de uma das gráficas, fomos até ela, visitamos, pegamos cópias de notas fiscais, exemplares dos impressos, que também, de alguns exemplares do Câmara em Ação, que virou também um fato de dúvida, e que nós fomos até lá para que ele pudesse nos esclarecer se isso verdadeiramente, a quantidade foi impressa e
o Luiz, que era responsável pela distribuição, que é um dos sócios de uma das empresas. Então nós fizemos um levantamento geral de tudo isso. Muito bem, eu vou ter que chamar um intervalo. Se você quiser participar, poderá fazê-lo através do Twitter, @JogoDoPoderPR. Estamos ao vivo e na sequência eu vou voltar respondendo aqui as participações pelo Twitter. Então, participe do bate-papo aqui. Daqui a pouquinho eu volto com o vereador Emerson Prado, líder do PSDB na Câmara de Vereadores de Curitiba. 23h12, voltamos ao vivo no Jogo do Poder, hoje recebendo o vereador Emerson Prado. Se você quiser participar, pode fazê-lo pelo Twitter, @JogoDoPoderPR. Bom, então nós chegamos aqui no final do último bloco, você dando uma geral sobre em que situação está a CPI. É possível vislumbrar já algum resultado? A gente que está na rede social acompanhando, você também está, eu vi aqui, teu assessor também hoje tweetou aqui, as pessoas insistem em transmitir uma sensação de que isso vai acabar em pizza, não vai acontecer nada, vão dar um jeito de preservar o Derosso. Qual a percepção que você, como presidente, está bem na vitrine, no meio do fogo, tem a respeito disso? Eu tenho sido cobrado e muito, Rocha. Aonde você anda? Ontem mesmo estive na comunidade, no Marumbi, um líder comunitário, Eduardo, chegou e disse, você tem que falar isso, tem que falar aquilo. Mas veja, eu tenho que ter eu tenho que ser muito cauteloso, porque veja, o Ministério Público pediu o bloqueio dos bens do presidente, pediu afastamento e foi negado pela Justiça. Então nós não podemos fazer nada que esteja fora da lei, porque daqui a pouco eu vou responder por aquilo que eu fiz, acusando sem ter ainda tudo concreto. Eu tenho que ter documentos, eu tenho que ter provas, é isso que nós estamos buscando. Eu não posso adiantar nada do relatório, até porque ele está sendo compilado ainda, e nós vamos fazer um trabalho sério e que nós vamos encaminhar ao Ministério Público e que podem ter a certeza, os amigos, todos onde a gente vai. A cobrança é muito grande e a responsabilidade minha também é muito grande, até porque a gente, quando é eleito, porque é depositada uma confiança. Então, devo uma satisfação. Que estou fazendo o que você faria se aqui estivesse. Não correndo riscos e também não pondo em risco. Mas podem ter a certeza que os culpados serão punidos e, se não há culpados, os inocentes serão inocentados. Então, é nessa forma que nós estamos trabalhando. E nós vamos chegar ao final do relatório, acredito que no dia 9, mas nós temos o prazo até o dia 28 de dezembro, quando é o prazo que foi aprovado em plenário, para que isso fosse concluído, os trabalhos da comissão. Mas como nós temos um acordo e o recesso parlamentar começa dia 16 de dezembro, nós antecipamos e estamos trabalhando arduamente. Agora, na próxima terça, nós vamos em uma outra gráfica fazer diligência para levantar se foi realmente realizados esses impressos, foi prestado esse serviço para a Câmara Municipal de Curitiba, e se esse realmente foi o valor, e tudo vai conferir de acordo com as falas que as pessoas até agora que foram ouvidas. Mas você está me falando isso, eu sei que você é presidente, tem que ter cautela, não tem que ter parcimônia, né, na presidência dos trabalhos. Mas vocês estão indo na gráfica conferir se o serviço foi prestado ou não, porque não existe documento na Câmara de Vereadores atestando que esses serviços foram prestados? Certo, você tem razão. Nós precisamos ir até lá, até para perceber se esta gráfica tem suporte ou porte para realizar trabalhos nessa escala, porque foram muitos impressos. Então, para que você possa realizar esse tipo de trabalho, tem que ser uma empresa de grande porte, que tenha máquinas e funcionários que possam fazer esse trabalho. Então, é essas coisas que nós estamos investigando para ver se realmente isso tudo bate com as notas fiscais que lá nós encontramos e que se lá realmente estas notas e trabalhos impressos, todos estão de acordo. Muito bem. Na verdade é o seguinte, essa sensação de que as coisas podem acabar em pizza, porque muita CPI pelo Brasil afora já acabou em pizza mesmo, né? O povo está acostumado com isso. Mas há alguns vereadores que são mais exuberantes nos posicionamentos, né? Tem uma cobrança maior no que diz respeito
quando a mídia, né, na exposição na mídia. O próprio Agostinho Túlio teve aqui a semana passada, fez muitas críticas. A vereadora Renata Bueno tem falado muito, né, tem cobrado, tentado levar as coisas para o plenário, nem sempre, até agora, sem sucesso. Como é que vocês encaram esse relacionamento com esses vereadores que expõem mais a situação na mídia? Eles estão fazendo o trabalho deles, que é fazer oposição. Mas, quando fui eleito presidente da comissão, já se dizia, é do mesmo partido do presidente, vai dar em pizza. E durante todo o período dos trabalhos da comissão, até entre eles brigam pelos holofotes. E que não é o nosso caso. Nós não procuramos buscar com que apareçamos de forma oportuna. Não, nós estamos realizando um trabalho sério, nós temos uma responsabilidade e por ser do partido, do presidente, a responsabilidade minha aumenta ainda mais, Rocha. Porque eu tenho a responsabilidade de realizar um trabalho com competência e transparência, até porque é o partido que está por trás, que ele é filiado ao partido. Mas não significa que todo o partido seja conivente com erros ou falhas desse ou daquele membro do partido. Então tem que ficar isso bem claro, que se realiza um trabalho de investigação para que tudo seja esclarecido. Bom, nós já temos aqui algumas participações no Twitter. Em relação a essa questão do vereador Odilon, foi mais um episódio que surgiu aí no meio dessa confusão toda, que é da bancada do PSDB. Como é que a bancada reage nesse tipo de situação? Conversa com o vereador, tenta aferir, qual vai ser a posição da bancada se realmente essa denúncia for verdadeira? Mais um problema que nós temos. E em todo momento, quando surgem crises, a bancada se reúne, como foi no caso do presidente da Câmara, e nesse caso não foi diferente. Nós nos reunimos, chamamos o vereador e pedimos que ele fosse licenciado, ou então nós pediríamos a licença por enquanto, até que nós fizéssemos uma diligência e avaliação dentro do partido para definir o futuro do vereador. Licenciado do partido ou do mandato? Do mandato. Porque foi pego todo mundo de surpresa. Então, até que se levante toda essa situação, nós precisamos que ele se afaste da Câmara. Ele se afastou? Da Câmara, se afastou por 30 dias. Agora, no caso do Derosso, não agiram assim, né? O Derosso foi ficando e saiu quando quis. Veja que era uma situação diferente, nós entendemos, porque na situação do Derosso foram suposições e que exigem documentações. No caso do vereador Odilon, existem imagens realizando aqueles atos. Então, é a situação mais grave. Agora, nesta outra está se investigando porque se supõe e que houve falas antes disso acontecer, de pessoas que se fossem prejudicadas dentro do partido, que no próximo dia ele estaria em problema. Então nós entendemos que esta foi também uma reação política e que nós estamos trabalhando e se existe culpado, se ele errou, vai pagar. Olha, tem uma participação aqui do Cleiton Luno, ele pergunta se você fez essa pergunta para o Gaci e estende a você aqui, se você acredita que o Derosso voltará após esses 90 dias de licença aí? Aí vai ter que ser uma decisão pessoal e depende do andamento das investigações e do relatório desta comissão que vai se encerrar e também do Ministério Público e tem o Tribunal de Contas. Então aí tem várias instituições que estão investigando o caso, analisando e que vão dar o seu parecer. E acredito que nesses 90 dias ele vai poder saber se pode voltar ou não. O Aricara pergunta aqui como eles punirão Odilon por quebra de decoro por fraude fiscal sem punir os servidores que contribuíram para a fraude. Entendo que todos estes servidores, eles já estão inclusos no processo encaminhado pelo Ministério Público à Justiça. Então, certamente, eles terão que responder e fazer a sua defesa, porque
todo o cidadão tem direito à defesa. Então, Sim, nós não podemos ainda afirmar que assim foi, mas que eles estão sendo denunciados. Tem aqui uma pergunta para tirar você um pouco desse, desse fogo aqui de falar de escândalo. Quais foram as conquistas com o período integral escolar proposta pelo vereador? Foi você que propôs isso? Nós temos não, sempre defendemos a ideia Sim. que tenha período integral de escola. Certo. E já temos escolas em Curitiba que funcionam desta maneira. Mas nós temos que ir num processo gradativo, até pela responsabilidade fiscal que tem o executivo, para que possa realizar isto num período aí a ser concluído ainda. Bom, aqui o Amaury Leprevot participa também do programa, perguntando justamente como o PSDB está tratando as recentes questões de possíveis irregularidades envolvendo vereadores da bancada. É aquilo que você já falou, né? Sempre com rigor dentro e na forma da lei. Eu sempre tenho afirmado nas minhas falas que nós estamos fazendo tudo dentro e na forma da lei. Nós não vamos nos antecipar e também não vamos tardar. Nós vamos no processo que corre no trâmite legal. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo e retornamos em seguida, hoje no Jogo do Poder, com o vereador Emerson Prado, líder do PSDB na Câmara de Vereadores de Curitiba. Eu vou e volto num minuto. Às 23h24, retornamos ao Jogo do Poder, esta noite recebendo o líder do PSDB na Câmara de Vereadores de Curitiba, o vereador Emerson Prado. Bom, tem aqui uma pergunta que eu fiquei em dúvida se é uma afirmação ou é uma pergunta. O Fernando César pergunta se você recebeu algum desses impressos feitos por essas agências de publicidade. Tem que se entender que, como eu falei, foi de 2006 a 2008 que aconteceu tudo isso, em 2009, 2010. Eu recebi esses impressos, sim, mas eu não apareço em nenhum deles. A oposição que tanto critica, todos eles, a maioria, estão em todos. Até reclamei com o proprietário de uma das empresas: o senhor tem alguma coisa contra mim? Que você não colocou a minha foto em nenhum desses? Há quem diga: não, você está de sorte de não ter aparecido. Não, mas a maioria das pessoas, dos vereadores, é da oposição. Então, eles foram favorecidos por isso. Como é que era esse mecanismo? Só para o telespectador entender. Existia uma agência de publicidade contratada na Câmara de Vereadores, e essa agência de publicidade produzia materiais para a casa, para a Câmara de Vereadores e também para os vereadores, até onde eu pude entender. Se não for, por exemplo, você lá, o Emerson Prado, quer distribuir um jornalzinho de prestação de contas para os teus eleitores lá no Cajuru, certo? Quem paga isso é a Câmara de Vereadores. Então você, nesse contexto aqui dessa agência de publicidade, ela faria esse trabalho para você, entregaria os impressos para você e você distribuiria. É isso? Não, não é isso. É um trabalho institucional. Esse informativo Câmara em Ação publicava todos os trabalhos e ações da Câmara Municipal de Curitiba e todos os vereadores. Aquilo que era realizado, projetos de leis, as discussões, todo esse trabalho que se realiza lá. Então era um impresso só? Da instituição. Tá. Da instituição. Mas que a instituição é composta pelos seus vereadores, certo, que representam as camadas da sociedade. Então, é nesse sentido, ele prestava serviço à Câmara Municipal, não a vereadores em particular. Então, os vereadores não recebiam nenhum tipo de material dessa agência de publicidade? Não, para distribuir, para que eu possa mostrar o meu trabalho, essas coisas, desse jeito não. Só a Câmara mandava fazer e era distribuído por toda a cidade e aparecia nos gabinetes, alguns exemplares, 1, 2, 3, alguns para você somente ler, mas não para eu distribuir, porque era feita essa distribuição. Tá. Essa distribuição era feita por quem? Vocês já chegaram nesse ponto? Não? Chegamos. Era uma empresa que faz essa distribuição? Pela própria empresa. Tinha um dos sócios, o Luiz, que nós fomos até a casa dele, porque ele estava de atestado médico. Nós fomos até a casa dele, nos recebeu e nós perguntamos, porque havia uma fala de um dos sócios
que falou que o responsável pela distribuição e os pontos de distribuição do Câmara em Ação era o Luiz. E nós fomos até ele. E aí ouvimos e ele nos contou que era feito por 8 pessoas, vários bairros, diariamente, nas ruas mais movimentadas e assim por diante. Bom, o que você está achando, Emerson, dessa movimentação que está tendo em torno da composição das chapas que vão concorrer à eleição no próximo ano? O Gustavo Frutti era do teu partido, o PSDB não quis que o Gustavo fosse candidato, ele saiu, foi para o PDT. Tem aí o Ratinho Júnior no PSC, Rafael Greca no PMDB, PT está se ensaiando, se lança ou não lança candidato ainda, né? Teve aqui comigo o Vagnoni, o Venério, o Rosinho eu convidei, mas ele não apareceu até agora, que pelo menos o Venério foi muito convicto na ideia de que o PT tem que ter candidato. Como é que vocês no PSDB estão avaliando isso? O PSDB vai com o prefeito Luciano Dutti e provavelmente vai indicar o vice. Você já tem nome para vice? Como é que é esse trabalho? Como é que vocês estão imaginando que isso vai se desdobrar daqui para frente? Tudo isso que está acontecendo já é fruto de um período eleitoral antecipado que nós, o PSDB principalmente, está sofrendo retaliações porque é um partido de governo. Governou a cidade de Curitiba por 6 anos com o nosso governador Beto Richa e hoje governa o estado do Paraná, mostrando que essa maneira de administrar deu certo e funciona, e que a população é beneficiada e dá as respostas nas urnas. Agora nós temos um compromisso com o prefeito Luciano Dutti, que tem sido um prefeito que tem administrado a favor de Curitiba. Até recentemente estava com o governador e com o Beto no Palácio, o Beto até brincou. O governador brincou que o Luciano está tendo mais privilégios do que ele na realização de obras na cidade de Curitiba. Porque nós temos hoje uma parceria grande entre a Prefeitura de Curitiba e o governo do Estado. O que nós não tínhamos no período em que o governador, então o prefeito Beto Richa, tinha. Onde era nos furtado o direito de ter recursos do governo do Estado para a realização de obras na cidade de Curitiba. Quem perdeu foi a população, mas não perdeu completamente, porque nós, a equipe de governo do então prefeito Beto Richa, foi atrás de recursos do governo federal para suprir essas necessidades deixadas pelo então governador do Estado, Roberto Requião. Hoje, nós vivemos um novo momento na cidade de Curitiba e no estado do Paraná. Porque estas parcerias, sem rancor, sem olhar cor partidária, mas visando o bem-estar de toda a população desse estado, olhando como família, como irmãos, muda a maneira e quem são beneficiados são as pessoas. Então, essa aprovação maciça de forma de governar tem incomodado estes que ficaram para o passado. Nós devemos andar para o futuro, porque o futuro nos espera com grandes realizações. A cidade de Curitiba vive hoje e viverá no ano que vem e nos próximos anos o maior canteiro de obras da sua história, nós acreditamos. Porque temos aí a Copa do Mundo, que foi uma conquista também para a cidade de Curitiba e para o estado do Paraná, e isto vai trazer muitos investimentos para os paranaenses e para os curitibanos. Então, não é de se admirar que fosse dessa forma, esta briga tão grande para desmerecer o trabalho que está sendo feito por este grupo de pessoas apoiados pela população, pela opinião pública, e que nós temos a certeza de que estamos fazendo o melhor e que Curitiba saberá qual é o melhor para a continuidade dos trabalhos, porque as parcerias que funcionam e que dão certo, elas não podem parar. Pois é, mas você está se referindo aí a uma parceria. Recentemente, a presidente Dilma esteve aqui com o governo federal, que é do PT. Né? Nós não olhamos cor partidária. Por isso que digo que nós governamos o partido e as pessoas que nos cercam e que têm esta visão, nós governamos visando o bem-estar da população, sem olhar de onde vem o recurso. O importante é que chegue até as famílias, até a sociedade. Essa maneira pacífica de governar que dá certo. Aquela maneira de governar com rancor, ela não funciona.
Quanto à parceria com o prefeito Luciano Dutti, nós reafirmamos a nossa parceria, até porque pelo sucesso da administração na cidade de Curitiba e do estado do Paraná, que tem dado certo. Quanto à vice-prefeitura, é muito cedo para que o partido tome o posicionamento de indicar um nome. Temos nomes dentro do partido e com potencial. Mas isso nós definiremos lá na frente. Teremos a convenção do partido, nós temos os partidos aliados e nós vamos consultar todos para ver o que é melhor para a cidade de Curitiba e é isso que nós vamos fazer. Ok, vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com o vereador Emerson Prado, líder do PSDB na Câmara de Vereadores de Curitiba. Se você quiser participar, ainda há tempo, nós vamos para o último bloco na sequência. Poderá fazê-lo através do Twitter, @JogoDoPoderPR. Eu já volto. Voltamos ao Jogo do Poder, nesta noite recebendo o vereador Emerson Prado, líder do PSDB na Câmara de Vereadores de Curitiba. Temos aqui participação do Amaury Leprevot, do Normando Pereira, Fernando César, Organização Brasil Nação, Sandra Lima, Pepe, Carlão Zimmer. Hoje o Carlão queria que eu homenageasse o Atlético, mas não dá, né, Carlão? O Atlético merece as homenagens, mas vai ter que montar um time melhor para o ano que vem. CWB Thaís, essa confusão toda que gerou lá na Câmara de Vereadores, que vem para vocês no contexto dessa CPI, para investigar, já produziu alguns desdobramentos. Eu postei no blog, no Jogo do Poder, durante a semana, que a Câmara de Vereadores de Curitiba havia acabado com a reeleição na mesa. Isso já é decidido, está resolvido ou não? Amanhã nós temos sessão plenária que começa às 9 da manhã e provavelmente estenda-se até à noite. Nós estamos reavaliando alguns pontos, vamos aprovar alguns pontos de mudanças na lei orgânica do município, no regimento interno, e não vai ter reeleição para nenhum membro da mesa. Então todo esse episódio que aconteceu na Câmara Municipal de Curitiba, nós tiramos muito proveito, porque na hora que as coisas acontecem como aconteceram, você para, reflete e melhora. Nesses contratos, o que nós encontramos, por exemplo, foi a necessidade de um gestor para acompanhar todos esses contratos firmados entre a Câmara Municipal de Curitiba e qualquer empresa. Então, um dos pontos positivos. Então, como este, de que... O contrato não tinha gestor? Não, porque em nenhum governo você não vê gestor. E que nós levantamos na Câmara Municipal, através da comissão, que há necessidade nos órgãos públicos, seja ele governo federal, governo estadual e governo municipal, de gestores para acompanharem. O gestor, nesse caso era o próprio presidente. Era o próprio presidente, o gestor do contrato? Então veja que agora nós entendemos que há necessidade de um gestor, uma outra pessoa, para que acompanhe. Então é um ganho. Toda mudança, ela traz benefícios. E todas as coisas que acontecem, seja elas boas ou ruins, elas também, nós temos que tirar proveito dessa situação para melhorar. E é nisso que a Câmara de Vereadores... Essa coisa do próprio presidente ser gestor do contrato é muito ruim, né? É uma situação que foi ruim para ele. Se tivesse um gestor, o responsável não seria ele. Mas como ele era o gestor responsável, caiu a responsabilidade. Então, nesse sentido, os próximos presidentes que não terão direito à reeleição, é o que nós vamos aprovar essa semana, e que também os membros da mesa não terão direito à reeleição, vai fazer com que haja mudança no poder e periódica. E isso faz bem para a democracia. Também temos participação do Ney Leprevot, Roberto R. Wroblovski, que pergunta sobre como é que se dá o trabalho em equipe na Câmara de Vereadores, no teu gabinete, por exemplo. Como é que é? Pelo que eu entendi aqui sobre essa situação, quantas pessoas você tem trabalhando no teu gabinete com você? Como é que é o trabalho lá? Como é formatado os gabinetes? É isso. Então, veja,
cada vereador ele pode nomear de 4 a 11 pessoas. Então ele escolhe a formatação de como ele vai fazer, achando o que é melhor. Nós temos 11 pessoas no gabinete, trabalhando a favor da comunidade, prestando serviço no gabinete, a parte técnica, enfim. Nós temos 11 pessoas no gabinete. E essas pessoas são funcionários da Câmara de Vereadores? Ou é como na Assembleia, que o vereador recebe uma verba e distribui a verba entre os contratados? Não, nós indicamos com quem nós queremos trabalhar, as pessoas de nossa confiança, e a Câmara contrata para o gabinete. Você não passou pela cabeça do PSDB num dado momento, você é líder do partido, tem uma expressão dentro, em permitir que o partido pudesse ter um candidato a prefeito, nas condições que o Gustavo Frutti apresentava? Em nenhum momento o partido se negou a ter um candidato próprio. Só que dentro do partido encontramos que era ainda muito cedo para que se tomasse uma definição. Nós tínhamos um compromisso do governador com o prefeito Luciano Dutti, até porque ele sempre foi uma pessoa que tem sido muito competente naquilo que faz e de confiança. E nós tínhamos também uma pessoa com potencial grande. Mas nós entendíamos que a união das forças faria o melhor resultado e que isso seria o melhor. Mas como não houve entendimento, nós, em nenhum momento, nós impedimos. Nós chamamos, nós fizemos reuniões, nós pedimos, fica. Se você fosse ele, você ficaria? Ficaria. Ficaria? Ficaria. Até porque nós temos que ter uma visão de grupo e não isolada. Porque quando você trabalha em equipe, tudo anda melhor. Agora, se eu trabalho isoladamente, quem tem a perder sou eu. Agora, essa coisa do De Rossa aflorou da noite para o dia, repentinamente, no dia que ele falou, eu estava acompanhando isso, que ele não chegou a falar, mas ele externou, fez movimentos no sentido de que ele poderia vir a ser o vice do Luciano Dutti. Aí vê essa enxurrada toda de denúncia. O PSDB atribui essas denúncias todas a esse fato, a ele ter se colocado na condição de candidato a vice? Acredito que uma boa parte do que está acontecendo, se não toda, foi devido a isso. Ao nome do De Rossa, naquele momento, era muito forte dentro do partido e até mesmo dentro da opinião pública, porque ele vinha assumindo a prefeitura, fazendo um trabalho nas comunidades, e isso estava crescendo. E com esse acontecimento, definitivamente tirou todas as possibilidades. Muito bem. Vereador, eu quero agradecer a disposição tua de vir participar do programa. A tua presença na Câmara de Vereadores só prova o quanto Curitiba é generosa na acolhida das pessoas que vêm de fora, né? Exatamente, nós temos pessoas, quase 50% da população curitibana, que tem vindo do interior do Paraná, de outros estados, de outros países até, e que escolheram Curitiba para viverem. E eu sou um deles, e que fui bem acolhido por todos os curitibanos que me deram a confiança, depositaram a confiança para estar fazendo parte de um período legislativo na Câmara de Vereadores, e que esperamos continuar realizando o trabalho que nós estamos realizando, e que isso nos enche de alegria. E estou muito satisfeito e sempre tenho dito, eu não tenho direito de decepcioná-los, por isso estou dando o melhor de mim. Boa sorte, estamos todos torcendo para você na presidência dessa CPI. Obrigado. Que ela dê certo, que ela avance e que faça justiça. Obrigado. Quero agradecer a todos os tuiteiros que participaram comigo aqui, hoje no Jogo do Poder. Nós vamos voltar no domingo que vem ao vivo novamente. Vamos tentar nos manter nesse assunto aqui. Se não for possível, a gente muda o rumo e vamos para outro convidado. Até o próximo domingo, uma grande semana a todas. Muito
muito obrigado pela paciência de ficar comigo até essa hora da noite. Um grande abraço, até o próximo domingo.